Diariamente a gente vem aqui e expõe falas ou atos ou concepções absurdas desse governo, né, do governo Bolsonaro. Diariamente. É raro quando você não tem material sobre o qual falar, porque é assim, uma máquina de gerar tensões, de gerar absurdos, de gerar bobagens. Só que em algumas circunstâncias a gente se revolta, né, a gente fica full putaço com o Bolsonaro, mas em outras a gente tem que levar com piada, a gente tem que levar como se fosse, sabe, algum tipo de sketch cômico. Então, para começar, eu vou pôr para vocês aqui uma fala de ontem do Bolsonaro, no qual ele se refere ao novo governo dos Estados Unidos, Joe Biden, que ganhou a eleição, né? Até já foi divulgado aqui que não há nenhum indício de fraude eleitoral, mas o Bolsonaro ainda é um dos poucos chefes de Estado do planeta que não reconheceu a vitória de Joe Biden e não deu uma ligação para ele para cumprimentá-lo. Então vamos ouvir o que o Bolsonaro disse ontem. Ouçam. O Brasil é um país riquíssimo. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? Que quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Não precisa nem usar pólvora, mas tem que saber que tem. Bem, você tem aqui um capitão do exército, alguém que foi expulso do exército, né? Basicamente foi isso, né? Quem conhece a história dele, e aqui eu recomendo que vocês leiam o livro chamado O Cadete e o Capitão, no qual mostra o processo que o Bolsonaro sofreu dentro do exército por terrorismo. Ele pretendia praticar um ato terrorista dentro de um quartel e foi... Bem, fizeram ali um processo, né? E o corporativismo do exército blindou o Bolsonaro e ele foi meio que retirado do exército por causa disso. E daí vai para a política. Então é alguém que está mais tempo na política do que esteve no exército. No final dos contos, ele é um político profissional, não é um militar de carreira. Mas você tem o Bolsonaro, esse capitão do exército brasileiro, praticamente aqui insinuando que caso o Joe Biden resolva fazer sanções contra o Brasil por causa do desmatamento, por causa da destruição da Amazônia, que vai rolar bala, que vai rolar chumbo, né? Ele fala ali quando a saliva acaba, que entra a pólvora. Ele está ameaçando os Estados Unidos de guerra. É isso, ele está ameaçando algum tipo de intervenção militar nos Estados Unidos. Assim, é uma piada, não é possível, é uma piada. Então o que aconteceu de ontem para hoje foi que se proliferaram aqui inúmeros vídeos e memes e comentários na internet tirando sarro, né, das Forças Armadas Brasileiras em relação, em comparação aos Estados Unidos. E eu vou publicar algumas para vocês aqui porque, sinceramente, eu não vou rir disso sozinho porque é muito engraçado. É claro que várias dessas imagens, vários desses vídeos aqui não são do Brasil, mas é a imagem que o brasileiro tem da capacidade bélica, né, de fazer guerra do Brasil. Um país que não entra numa guerra oficialmente, pelo menos em guerra do país contra outro, desde a Guerra do Paraguai, né? Esteve na Segunda Guerra Mundial, esteve na Primeira Guerra Mundial de maneira bastante limitada, participou de incursões com a ONU, né, com forças de segurança, mas não é um país que tem tradição bélica como tem os Estados Unidos. Então vamos assistir aqui alguns vídeos, né? Então aqui para começar tem esse aqui, olha. Vazou o exército brasileiro na guerra. Essa também é boa aqui, olha. Brasil versus Estados Unidos. Exército brasileiro se preparando. Agora é sério, agora é sério. Esse outro aqui, o Biden. Lancem um drone para termos visão tática do exército brasileiro. Imagens do drone. Cadê minhas capivarinhas? Cadê minhas capivarinhas?
O exército brasileiro chegando para invadir os Estados Unidos. Fogo à vontade. Sim, senhor. Por que que essa mão tá aí? Essa mão é na armação, sempre, cara. Tira o dedo do gatilho, tira o dedo... Puta que pariu, hein? Uma rajada só, uma rajada só. Caralho, Trinta. Por favor, faz um favor pra mim. Chega lá e pede o tenente pro senhor ir embora. Tá? Não, senhor. Eu quero Você viu a merda que o senhor fez? Sim, senhor. O que eu falei quando o senhor for fazer a rajada? O meu pai... Tira a merda do dedo do gatilho. Sim, senhor. O que eu falei? Essa aqui é triste, né? Olha só, Bolsonaro. Quando acaba a saliva tem que ter pólvora. Daí, imagens do exército brasileiro. Cabeça, 50, senão tu vai desmaiar. Levanta a cabeça. Respira. Quer beber água? Senta aí, 50. Senta aí, eu tô com fome de tudo. 50 tá na merda, 50. Senta aí. Olha, meu Deus do céu. Olha, tu vai matar os 50 soldados. Arrego! Deus do céu! Arrego! Eu não acredito nisso, não! Não! Meu Deus! Porra! O cara morrendo, tu ainda dá uma... Tu tem que ajudar o teu parceiro! Seu louco! E há muitas imagens, né? Há muitos memes falando que o exército brasileiro vai invadir os Estados Unidos para pintar meio fio e pintar as árvores, né? Há muitas imagens aqui, então você pode ter uma coleção de atos patrióticos do exército brasileiro, né? E uma notícia que recuperaram aqui, que afirma que o Brasil, na verdade, tem munição para apenas 1 hora de guerra, né? Ou seja, se o Brasil entrasse em guerra com a Venezuela, por exemplo, né, como era a intenção do Bolsonaro de que os Estados Unidos invadissem a Venezuela e o Brasil participasse disso, o Brasil só teria munição para 1 hora de guerra. É claro que a intenção não é desmerecer os soldados, né, os militares ou as forças armadas, a intenção não é essa, mas quando você tem um país como o Brasil, que não, como eu disse, não tem tradição bélica, não tem tradição armamentista de guerra, né? Não tem tradição, gente, não tem. Não importa o que vocês digam, não tem essa tradição. Só para vocês verem aqui, fizeram um comparativo aqui, olha, de dados militares de 2020. Estados Unidos versus Brasil. Daí aqui, exército na ativa. Estados Unidos, 1,4 milhão de militares. Brasil, 334 mil. Tanques. Nos Estados Unidos, 6,2 mil tanques. Brasil, 437. Caças. 2 mil caças nos Estados Unidos e 43 no Brasil. Helicópteros. Estados Unidos, 5,7 mil. Brasil, 242. Porta-aviões. Estados Unidos, 20 porta-aviões. Brasil, 0. Destroyers, 91 nos Estados Unidos e 0 no Brasil. Submarinos, 66 submarinos nos Estados Unidos, 6 no Brasil. E investimento em dólar no setor militar, né, nas Forças Armadas, 750 bilhões de dólares nos Estados Unidos, quase $1 trilhão de investimento militar nos Estados Unidos, 27 bilhões no Brasil. E eu fiz um comparativo também aqui para saber como era a capacidade militar do Iraque, né, antes da invasão norte-americana. Eu vou pôr para vocês o link aqui para vocês conferirem quem se interessar. E aqui eles falam, olha, que as Forças Armadas iraquianas, antes da invasão dos Estados Unidos, tinha entre 300 e 350 mil soldados. A Guarda Republicana, que era uma guarda mais especializada e de elite, tinha entre 60 e 70 mil soldados, e uma guarda especial ainda tinha mais 15 mil soldados. E depois eles tinham entre 1.800 e 2.000 tanques, 3.700 veículos blindados, 2.300 peças de artilharia, 300 aviões de combate, 850 mísseis terra-ar, 4.000 armas antiaéreas, além de que o Saddam Hussein tinha armas químicas e biológicas. Sabe quanto tempo durou o Iraque numa guerra contra os Estados Unidos? Isso porque as forças armadas iraquianas, alguns dizem que era mais equipada do que as forças iranianas, por exemplo. O Iraque durou 1 mês de guerra contra os Estados Unidos. A ocupação foi prolongada, a ocupação ainda se dá até hoje, de um modo ou de outro, porque você tinha as guerrilhas, você tinha as forças de resistência, você tinha outros grupos atuando no Iraque, incluindo grupos terroristas. Mas, de fato, de guerra mesmo, foi 1 mês contra o Iraque. Então, se o Bolsonaro supõe aqui, sabe-se lá de onde ele tirou essa ideia maluca, é uma ideia maluca, de entrar em guerra com os Estados Unidos, sinceramente, que Deus ajude o Brasil. Aí é a hora de acreditar em Deus, aí é a hora de rezar para Deus, porque, sinceramente, que Deus ajude os brasileiros. Mas, em tom geral, é piada, né? Só pode ser piada, não é possível. Só lembrando que este mesmo Bolsonaro, que agora quer entrar em guerra contra os Estados Unidos,
tempos atrás, estava batendo continência para a bandeira americana. A minha continência, a bandeira americana. Então, assim, só resta rir, gente, só resta rir, só resta... É mais um daqueles momentos de incompreensão, né? Assim, é um mergulho no absurdo, é um mergulho numa realidade paralela, num mundo invertido, no qual um sujeito, um jumento como esse, é presidente de uma das maiores economias do mundo, embora esse dado aí parece que, por causa da crise, o Brasil vai cair e vai deixar de estar entre as 10 maiores economias do planeta. Mas, sinceramente, gente, eu sinto muito para quem é soldado brasileiro, quem compõe as Forças Armadas agora e vai ter que se preocupar com o Bolsonaro querendo enfrentar a maior potência bélica do planeta. É simplesmente ridículo, é patético. E como consequência disso, muita gente ontem pediu renúncia do Bolsonaro e pediu impeachment do Bolsonaro. Porque alguém que não apenas põe agora o Brasil no cenário mundial em termos de ridículo, né, teorias conspiratórias, crises diplomáticas, agora põe o Brasil em risco de uma guerra com os Estados Unidos. Não, é sério, gente, sério. Sinceramente, é patético isso. Mas, me diga o que vocês pensam aqui no comentário sobre isso. Qual será o maior feito do exército brasileiro nessa guerra contra os Estados Unidos? Deixe no comentário aqui embaixo, dê esse joinha, se inscreva no canal, se torne um membro ou um apoiador. Antes que o Brasil acabe nessa guerra, se torne um membro aqui. Se torne também um membro no canal da Twitch, no qual a gente joga jogos de guerra. Já estamos nos preparando para a guerra contra os Estados Unidos. Tô indo já. Se não for aqui, eu já tô aqui. Em alta velocidade caindo. E tem um cara junto aqui. Ai, não. Ai! Pô, gente do céu! Pô, que desgraçado. Isso que é ótimo. De paraquedas os caras me matam. Isso é crime de guerra, hein? Não, eu sou o tipo, gente, que se fosse pra guerra, tipo, Batalha de Normandia, eu ia ser o cara que abriu o negócio no mar e já levava tiro. Tipo, não tem isso. Então vão lá jogar comigo, jogos de guerra, pra gente poder treinar um pouco. E também confira meu livro sobre Bolsonaro, no qual você vê também constantemente essa retórica beligerante, essa retórica armamentista, essa retórica de apologia a regimes militares, então confira, e também meu livro sobre justiça histórico. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!